Contato agora com o chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, que tem a sua sede aqui em Lajeado, Marcos César Barbosa da Silva. Na pauta, claro que o movimento em direção ao interior especialmente, mas o movimento na BR-386, no feriadão de Páscoa e também Tiradentes, mas também as obras e as mudanças no trânsito da BR-386, o que implica, tem muito cone, tem muito trabalho cotidianamente aí para a PRF. Tudo bem, seu Marcos César Barbosa da Silva? Obrigado por atender a Rádio Independente. Boa tarde, ou bom dia, desculpe. Bom dia, é uma satisfação muito grande estar conversando novamente com a Rádio Independente. Bom, Marcos, vamos falar um pouco sobre essa situação da BR-386 e as obras, primeiramente. Daqui a pouco a gente fala sobre o trânsito em relação à Páscoa, porque a gente tem desde maio do ano passado, e falamos muito naquele período de enchente, vai trancar a ponte, vai liberar, depois a ponte precisava de reparos, aí ficou interditada, a ponte do Rio Taquari, que eu me refiro especificamente, ela foi até liberada, agora tem 2 faixas para cada lado nos últimos dias, mas ainda temos outras obras. Viaduto da Pasqualini, que está em vias de ser finalizado, mas tem o viaduto do Montanha, viaduto do bairro Conventos, aí pertinho da sede da Polícia Rodoviária Federal, tem ponte do Arroio Boa Vista, tem também o viaduto da Via Férrea em Estrela, enfim, isso tudo altera o fluxo de veículos. A gente sabe que a CCR faz esse trabalho, mas tem que ter também a atenção da PRF. De que forma que vocês têm trabalhado e o que vocês têm constatado nesse período tão delicado aí em relação ao nosso trânsito nesse trecho? Com certeza, o trecho ainda está bastante complicado, principalmente na região das 3 pontes, ali entre a ponte do Taquari e a ponte do Arroio Boa Vista, ainda tem uma significativa quantidade de cones. Muitos condutores ainda não se acostumaram com aquele tráfego, porque há uma bifurcação no sentido interior, com 2 faixas, mas se analisarmos a situação pós-enchente, já houve uma evolução muito grande, nós ficamos muito satisfeitos na liberação de uma faixa da Ponte Seca, tornando 2 faixas para cada sentido. Eu acho que foi um momento bom, foi feita essa liberação em um momento bom, que é um momento de grande fluxo de veículos. Nós sabemos que essa época a intensidade do fluxo aumenta muito, então, obtivendo essa informação da liberação, a CCR informou a PRF sempre está passando por ali, verificando a sinalização, tentando orientar os condutores. Sabemos da dificuldade, mas não vamos cessar enquanto não regularizar totalmente a rodovia. Ontem mesmo eu voltava de Porto Alegre, passava pelo trecho ali entre Estrela e Lajeado e vi uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. É constante a permanência de vocês às margens da rodovia justamente por conta dessa dificuldade no tráfego de veículos? De que forma vocês têm trabalhado nesse período? Com certeza, a orientação é para as equipes sempre passarem pelo local, eventualmente estacionarem por ali. Muitos condutores pedem informações às equipes, nós estamos sempre dispostos a ajudar. Sabemos que é um transtorno ainda, a região não está em sua normalidade, mas a PRF vai apoiar na medida do possível para trazer uma maior tranquilidade e manter o trânsito adequado na região. Como funciona a comunicação entre Polícia Rodoviária Federal e CCR Viasul? É simplesmente um comunicado? Tem uma troca? Muitas vezes é solicitada a opinião de vocês também, que estão aqui no dia a dia do tráfego, para saber aquilo que pode impactar ou algum tipo de problema que pode ser causado também por alguma alteração na obra? Com certeza, nós trabalhamos em conjunto. Praticamente todas as decisões da CCR passam também pela PRF. Nós avaliamos a segurança, trazemos sugestões que são acatadas pela CCR. Às vezes, uma determinada decisão, na prática, nós verificamos que não se tornou viável, então é readequada a região para um melhor tráfego. Estamos constantemente em reuniões e ligações com os engenheiros e com os responsáveis pela CCR. Fizemos uma entrevista com o presidente da CCR até nesta semana. O prazo que foi passado agora em relação às obras entre Lajeado e Estrela, a 3ª faixa, e toda ela concluída, inclusive com pontes, com viadutos, é para agosto desse ano. Porém, a duplicação entre Lajeado e Marques de Souza,
que já era para estar pronta em julho de 2023, fica para outubro ou novembro, inclusive com um viaduto próximo à sede da PRF aqui em Lajeado, no bairro Conventos, que está gerando também bastante complicação por ali, né? De que forma que vocês analisam isso? Isso, nós entendemos que há muitas variáveis que fazem com que essa programação não seja atendida, não seja verificada na prática, mas essa parte técnica, nós não nos envolvemos tanto, porque nós não temos esse suporte técnico, não somos engenheiros, mas, na medida do possível, vamos conversando com a CCR, vamos tentando verificar o que é que está pendente em cada local para tentar ajudar no que for necessário. Ali, segundo nos foi informado, a parte elevada do bairro Montanha terminará em novembro, os demais prazos, como foi citado, será uma parte em agosto, uma parte mais lá para o fim do ano, mas eu acredito, em geral, que até o final do ano a rodovia já estará, assim, muito diferente do que está hoje, e o trânsito fluindo muito mais livremente. Isso que nos alegra, nós vamos buscar apoiar no que for necessário, acelerar esse processo, se for possível. Estamos sempre à disposição e sempre entrando em contato com a CCR para verificar quais são as pendências e adequá-las. Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Lajeado, Marcos César Barbosa da Silva. A gente sabe que o trecho aqui mais sinuoso, de fato, é entre Lajeado e Estrela, historicamente, maior movimentação. Mas com essas obras, isso implica numa atenção ainda maior, um direcionamento maior do efetivo para essa região do que para outras. Lembrando, acho que vai até Vitor Greff, se eu não estou enganado, né? O trecho da 386 vai para a área de Soledade, onde também tem obras lá, também requer uma atenção. Como é que vocês estão distribuindo as equipes, se tem um acúmulo maior de funcionários, de servidores nessa região, nesse período? Sem dúvida alguma, nosso trecho crítico é entre Estrela e Lajeado. A maior quantidade de equipes vai estar nessa imediação desse local, mas ao longo de todo o trecho terá equipes para apoiar os condutores. Em Soledade, a duplicação já está bem adiantada, as obras de duplicação, então precisa de equipe por lá também. Nós verificamos alguns acidentes em determinados pontos, Pouso Novo, eventualmente ocorrem acidentes também. Então nós fazemos um estudo de acidentalidade no trecho e colocamos equipes nos pontos mais críticos. Mas, sem dúvida, a concentração maior vai ser aqui na região urbana de Lajeado e na ponte, entre Lajeado e Estrela. Quais seriam as principais orientações para os motoristas, aqueles que trafegam aqui na 386? Porque até para quem é daqui, né, tem que ter bastante cautela, tem que andar devagar, é muito cone, tu entra numa pista contrária, daqui a pouco tu volta para tua pista, por mais que tenha sinalização, de vez em quando acontecem acidentes, né? A gente teve alguns aí já nesse período. Quais são as orientações, o que vocês mais veem de equívocos que cometem os motoristas e que o senhor poderia passar aí de orientação para quem está ouvindo, para quem está acompanhando a Rádio Independente? Além das orientações de praxe, que é programar uma viagem para não ter pressa, dirigir de acordo com a velocidade regulamentada da via, verificar os equipamentos obrigatórios, não usar o celular, não manusear o celular na condução do veículo e, sobretudo, evitar ingerir bebida alcoólica se for dirigir o veículo automotor. Nós, infelizmente, verificamos muitas vezes da pior forma, atendendo um acidente, de que essa conduta ainda é muito, muito constante entre os condutores. Então, nós fazemos aqui um apelo que colaborem por conta da própria segurança e também dos outros condutores. Muitas vezes um condutor ingere bebida alcoólica que causa uma morte de terceiro. Sim, uma pessoa que não tem nada a ver, que está dirigindo tranquilamente com a família. Além de que muitos também perdem a própria vida por conta dessa conduta. Aqui na 386, além dessas orientações de praxe, temos as obras, que, sem dúvida nenhuma, é um fator que intensifica o risco de acidentes. Por isso, nós estamos sempre verificando as sinalizações, orientando os condutores, mas o que pedimos é que mantenham uma velocidade baixa, principalmente você que não conhece a região, manter uma velocidade até abaixo da regulamentar, vá com cuidado, olhando os locais com segurança, porque realmente o trecho
não está no seu momento ideal, tem muitos desvios, e eventualmente há veículos que se perdem, desviam para locais que não deveriam ter adentrado e voltam para a via. Isso causa um risco muito grande. Nós também colocamos as equipes fiscalizando para tentar evitar esse tipo de situação. E aí já vamos entrar na questão do feriadão. O nosso ouvinte Matheus Henrique diz: bom dia, véspera de feriadão, obra na BR-386, vai virar filas enormes, já está chegando no bairro Imigrantes, em Estrela, é o que diz aqui o Matheus Henrique. E a própria CCR divulgou, acredito que seja também em consonância aí com a PRF, os horários, né? A partir das 3 horas da tarde começa a ficar pior o movimento nas nossas estradas. Quais são as dicas também em relação a esse período? O que vocês esperam? Porque historicamente o feriadão de Páscoa para a BR-386 é o mais intenso, né? E é no fluxo que normalmente é o contrário. Não é em direção a Porto Alegre litoral, e sim em direção ao interior do estado, para onde também tem obras. A gente acabou de falar da região de Soledade, por exemplo. Nós temos ciência que é uma época do ano que sempre são verificados fluxos intensos de veículos. Nós, hoje, estamos aguardando cerca de 45 mil veículos na rodovia, um aumento de cerca de 60% em relação ao fluxo normal. Então, em relação às obras, nós vamos conversar com a CCR, vão ser paralisadas, não vão continuar as obras nesse período que é bastante intenso o fluxo, principalmente hoje, que é um dia que nós acreditamos que será o pior dia, porque o retorno será um pouco mais dividido, a nosso ver, entre domingo, segunda e terça, mas hoje, especificamente, é um dia bastante complicado. Então, nós vamos solicitar para a CCR, eu já estou com essa pauta, para suspender um pouco as obras ali, vamos verificando o trânsito. Nos próximos dias, vamos estar sempre em contato com a CCR para verificar o fluxo de veículos, eventualmente também pausar as obras, para que mantenha a rodovia trafegável e não tenha tanto trancamento, que gera bastante acidentes, a gente sabe. Seria paralisar as obras quando exatamente? Hoje, na segunda-feira, ou no final de semana também, ou no final de semana pode retomar? Hoje eu vou solicitar a paralisação, possivelmente amanhã também. No sábado, vamos verificar como está o fluxo de veículos. A depender, pode ser liberada a obra até determinado horário. Hoje e amanhã eu vou solicitar e o retorno, domingo, segunda e terça. Nesse meio, entre sábado e domingo ali pela manhã, vamos verificando. Mas, a priori, o ideal seria pausar durante todo o feriado. Ainda não está batido o martelo em relação a isso, mas eu vou conversar com a CCE e vamos chegar no denominador. Mas isso ainda não foi pedido. Seria hoje o encaminhamento? Hoje já vai ser pausada. Hoje já está decidido que vão ser suspensas as obras. Amanhã também. E aí o sábado que a gente ainda está em conversas. E como é que funciona isso? É uma determinação da Polícia Rodoviária Federal e a CCR tem que acatar, ou também é uma conversa entre as duas partes? Não, é uma conversa. Geralmente eles acatam porque é questão de segurança, mas a CCR tem a programação de obras, eles têm um cronograma a cumprir. Nós sugerimos, baseados na questão da segurança, e eles acatam ou não. Geralmente acatam até porque a gente tem essa proximidade, tem um acordo, um relacionamento muito bom com a CCR. Então, nós vamos sempre trabalhando em conjunto para o melhor para a população. E seria a partir de qual horário que vão parar as obras? Exatamente a partir das 15 horas, que é o período que achamos que será mais intenso o fluxo de veículos. Ok, a partir das 15, então, não teremos mais obras, justamente para liberar aí a passagem dos veículos. O senhor falava agora há pouco sobre a questão de ingestão de bebida alcoólica. Esse é um feriado que não tem essa característica, não que as pessoas não bebam e não vão para as estradas, né? Mas diferentemente do Carnaval, por exemplo, o Réveillon, que tem mais essa característica, né? Pelo menos por esse lado, dá uma tranquilidade, ou aí tem outras infrações que acabam se destacando? Dá uma certa tranquilidade, mas sempre ainda assim encontramos os condutores ingerindo bebida alcoólica. Mas realmente não é um período em que é constante esse tipo de conduta. De qualquer forma, sempre é importante ratificar a necessidade de não ingerir bebida alcoólica para conduzir veículo automotor.
Em relação às outras infrações, nós temos cinto de segurança, que é para a própria segurança dos condutores. É muito importante colocar o cinto. Na verdade, deve ser uma conduta até automática. Ao entrar o carro, já costuma colocar o cinto de segurança. E manuseamento de celular na direção do veículo. É muito importante cuidar, ter uma conduta cautelosa em relação a isso e evitar, porque nós sabemos que tira ali a atenção em relação ao veículo e, na prática, gera muitos acidentes. Nós atendemos muitos acidentes por conta da utilização de celular, seja em uma conversa ou seja respondendo mensagem de aplicativos. Celular, a gente sabe que hoje em dia também tem causado bastante problemas aí no trânsito, tira a atenção do motorista e um pequeno espaço de tempo pode ser determinante para um acidente. Em relação a retorno, o senhor falou muito que hoje são 45 mil veículos esperados. Para amanhã, quantos veículos são esperados? Amanhã nós esperamos cerca de 22 mil veículos na rodovia, vai reduzir bem, sim, segundo nossas estimativas, mas ainda assim é um fluxo maior do que o normalmente verificado. Aí no sábado já reduz bem. No sábado acreditamos que o pessoal estava com esse desejo de viajar, já realizou a viagem, mas ainda assim será um fluxo acima do normal. E no domingo já começa o movimento de retorno. E domingo iremos verificar em torno, segundo as estimativas, 22 mil veículos na rodovia. Na segunda, 28 mil, aumenta um pouquinho. E na terça, 26 mil, fica um meio termo. Por isso que nós achamos que o retorno será, em parte, mais tranquilo, por conta dessa divisão entre domingo, segunda e terça. Então, disparado hoje é o dia com o maior fluxo de veículos na BR-386, os outros dias acaba dividindo um pouco mais. E esse movimento, em quanto que vai para o interior e quanto que vai em direção à capital? Nesse movimento, hoje, 45 mil pessoas, cerca de 30 mil, acreditamos que será em direção ao interior e 15 mil em direção à capital. Realmente, o fluxo de veículos sentido interior vai ser mais intenso e é uma região, na verdade, o lado, principalmente ali na Ponte de Taquari, é o sentido que realmente mais a gente pede atenção, porque há muitos desvios, muitos cones, a via ali é bifurcada, então pedimos bastante atenção, principalmente ali entre a Ponte do Taquari e a Ponte da Arroio Boa Vista, uma bifurcação, a entrada para Colinas. Então, a região é complicada, principalmente para quem não conhece. Falar um pouco, chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Lajeado, Marco César Barbosa da Silva, sobre a atuação, fora essa questão aí de trânsito. Ontem teve uma apreensão que chamou a atenção, uma mulher que estava transportando um fuzil em um ônibus de linha e ela foi abordada e foi detida aqui em Lajeado. Isso, nossas equipes, nós temos aqui um grupo de policiamento tático que é totalmente voltado ao combate à criminalidade. Nossas equipes ordinárias também são altamente treinadas para combater os delitos ocorridos na rodovia federal. Nós tivemos, mês passado, uma apreensão grande, 1,5 toneladas de entorpecentes na região de Montenegro. Ontem nós tivemos a apreensão desse fuzil com a passageira de um ônibus de linha. Ela estava com o fuzil preso ao corpo. Há poucos dias tivemos também uma pequena apreensão de cocaína, de droga. Então, nós estamos constantemente realizando também esse tipo de fiscalização, que é o objetivo maior da PRF, é trazer uma paz em todos os sentidos aos condutores, seja combatendo a criminalidade, seja auxiliando, orientando, educando para o trânsito, e também atendendo os acidentes, eventualmente realizando a fiscalização para que o condutor que teima e cometer condutas irregulares seja ali educado também, infelizmente, com essa penalidade financeira. Nós sabemos que o ideal não é uma notificação, mas que, infelizmente, muitos condutores são reincidentes e só aprendem, só seguem as regras se forem penalizados financeiramente. Então, nós temos todas essas vias para manter a tranquilidade do cidadão de bem que quer realizar sua viagem de forma tranquila, chegando ao seu destino para comemorar, para encontrar familiares, para encontrar amigos,
e celebrar da melhor forma. E para finalizar, Barbosa, como é que está a questão aí a unidade da Polícia Rodoviária Federal que está no local provisório? Já tem alguma informação sobre o início da construção da nova sede? Porque tivemos essa mudança justamente em função das obras de duplicação que passam aí onde estava até pouco tempo a unidade da Polícia Rodoviária Federal em Lajeado, no bairro Conventos? Nós estamos aguardando, o processo está na NTT para análise, ainda não tem uma resposta. O nosso superintendente está constantemente em contato com o presidente da NTT para tentar dar celeridade a esse processo, mas atualmente o processo aguarda essa liberação da NTT. Não tem uma previsão, então, de início de obra? Não, ainda não. Que vai lá perto da entrada, né, do município de Forquetinha, mas fica próximo aí de onde vocês estão, né? Exatamente. A partir do momento que a liberação seja atestada no processo pela NTT, a CCR estima em 6 meses para a construção da nossa nova unidade operacional, que será 4 quilômetros da unidade atual em Forquetinha, próximo a Forquetinha. Tá certo. Chefe da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, com sede aqui em Lajeado, Marcos César Barbosa da Silva, obrigado aí pela atenção, um trabalho, um bom feriado também para toda a equipe aí. Eu que agradeço, estou sempre à disposição por aqui para apoiar no que eu preciso.